Boa noite. Laroie. Boa noite, meu povo vai entrando aí. Vamos começar esse momento maravilhoso. Vamos falar de Exu Mulher. Espera aí todo mundo. Oi, Tice. Tice já tá aí. Vão clicando aí na setinha. Não sei se é desse lado ou se é desse lado. Vamos espalhando pro povo. Pra gente começar aqui nossa conversa. Saravá, o povo da rua. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bem-vinda, Tice. Boa noite. Darlan, sua bênção. Meu Pai Odé abençoa. Gente, boa noite. Quem tá entrando aí, vão espalhando a live, vão começando aqui nosso bate-papo com a Ticiane. A gente vai estar falando sobre um tema maravilhoso. Assim, não tinha como eu não fazer essa live de porta fechada, eu tinha que fazer de porta aberta, porque falar de Exu é falar de força, é falar de rua, é falar de força feminina. Eu acho que essa live vai trazer uma riqueza muito grande para nós, né? Experimentar do feminino e falar dessa força feminina nessa filha de Xangô, né? Que seria filha de Xangô. E nessa quarta-feira, olha lá, olha como o mundo ele é muito sacralizado e se manifesta dessa forma. E aí a gente vai bater esse papo com a Ticene Student. Ela é filha do Gongá, né, onde Pai Newton é pai de santo. E aí eu vou deixar ela falar, porque aqui eu acho que o mais gostoso é deixar ela falar, porque essa mulher vai abalar o coração de muita gente, vai trazer a vivência de Maria Chaveiro também na vida dela, o que é Maria Chaveiro também na porta da vida dela, que abre todos os caminhos dela, né? E que eu espero que a gente tenha essa vivência. Bem-vinda, minha irmã. Pai Odé abençoe. Vai ser um momento lindo, belo, para falar sobre o feminino, sobre Bombogira, sobre o povo da rua, sobre a mulher e o que é a mulher na nossa religião. Então, quem é você? De onde é que você vem? Acho mais gostoso ouvir de você. Bom, inicialmente, mais uma vez, eu queria pedir bênção ao Darlan, meu tio de santo. Queria começar fazendo a autodescrição, uma questão de acessibilidade. Eu sou uma mulher branca, estou com uma roupa rosa, né? Quarta-feira, também de manhã. Estou com, então, rosa para ela. Estou com um colar de semente de açaí colorido. Atrás de mim tem uma parede branca. Eu tenho o cabelo castanho, como diz aqui no Ceará, estaqueado, de pastinha, e uso óculos. Eu sou filha de santo do Congá de Aruanda, São Sebastião, Abassá de Oxóssi, dirigido pelo pai Newton de Oxóssi, que é filho de santo do Tata César Uchoa, né? Que é um Tata de Omolocô, bastante conhecido, não só aqui no Ceará, mas nacionalmente. Sou filha de Xangô, Cunhançã e Iemanjá, né? E como você disse, né? Sou coroa da Bombogira Maria Chaveiro, com muita alegria. E é muito importante a gente conversar hoje sobre, sobre as bombogiras, né? Sobre o empoderamento feminino, sobretudo, Darlan, nesse momento que a gente vive um período de muito conservadorismo, com tudo que está acontecendo no Brasil, e onde nós, das religiões de matriz africana, temos vivenciado uma série de ataques, porque essa conjuntura brasileira do governo Bolsonaro, que tem tirado o direito do povo, né, onde a gente vive uma política de genocídio, onde a intenção desse governo é, de fato, matar as pessoas, seja de fome, seja por falta de vacina, ou seja, de fato, pela bala, né? Então, esse governo, ele decidiu que eles querem que viva e quem eles querem que morra. E nós fazemos parte daquele rol de pessoas que eles decidiram que não querem nós, povos de terreiro, o povo negro, principalmente,
as populações indígenas e esse aliado de um discurso conservador e que se alia com, inclusive, com milícias que têm feito ataques ao povo de... Então, nesse sentido, eu queria já parabenizar a página Homolocô Ceará pelo conjunto de lives que tem feito para dialogar com as pessoas, elucidando o papel da nossa religião, o papel da religiosidade que é tão importante, né? Então, por que é tão importante a gente falar sobre a nossa religião, sobre a nossa religiosidade? Fiz alguns apontamentos até para não me perder, né? Sendo adepto de religião de matriz africana, todo mundo já comeu um docinho de Cosme e Damião, já pulou 7 ondas para Iemanjá, já pulou 7 ondas no Réveillon, mesmo sem saber que tá pulando ondas para Iemanjá, mesmo que muitas vezes carregue na sua postura, no seu discurso, uma série de preconceitos que não é intolerância, é, na verdade, racismo religioso, né? E aí, muitas vezes, esse racismo se manifesta em expressões tipo chuta que é macumba, ou em palavras mal colocadas, quando dizem que Exu é coisa do diabo, ou quando muitas vezes associam as bombogiras ou pombagiras à prostituição, né? A mulheres de vida fácil, porque, na verdade, esse conjunto de valores tem a ver com o mesmo arcabouço que constitui a cultura patriarcal, que coloca as mulheres num lugar de submissão, né, de subalternidade. Estou vendo aqui na notificação um monte de gente conhecida, o Ronaldo Cavalcante, o Léo Porto, o Vladson, o Adriano Canu, a Kalina, mandar um beijo para todo mundo aqui, mas seguir conversando. Então, na verdade, esses conservadorismos se cruzam. E está entrando também o povo surdo, a comunidade surda está entrando, e de vez em quando eu tenho que fazer sinal para poder explicar. Como não tem como fazer como intérprete, aí fica enganchado, a pessoa que está incomodadinha. Eu já pedi desculpas a todos os surdos que estão entrando, mas é porque não tem intérprete agora. Então, justamente por isso que é muito importante a gente fazer essa discussão, né? O termo, e aí acho que é muito importante, inclusive, elucidar de onde é que vem esse nome pombagira, né? Que as pessoas, às vezes, tem uns memezinhos, né? Tem um meme que tem um pano em cima da igreja, e as pessoas, às vezes, pensam isso. O termo, o Luiz Antônio Simas, que é um pesquisador, ele nos elucida que o termo pombagira, ele vem de bombogiro, ele vem do ângolo congolês, né, que na verdade de um inquices, que é o correspondente a um aluviar, que é o dono da cidade, ou seja, dono da rua, né? Então essa ideia, dono da rua, ou seja, corresponde a uma mulher da encruzilhada. Sim. Então isso para nós importante. A Cíntia Alves aí do MST, grande companheira, macumbeira sem terra, um beijo, Cíntia. Então, isso para nós é importante, porque essa é a primeira associação das bombogiras com o feminismo, porque, historicamente, as relações sociais de gênero, elas determinaram uma divisão social dos gêneros, ou seja, que o lugar do homem é um lugar do público, do privado, da sociedade, e que o lugar das mulheres seria, portanto, o lugar do privado, da casa, do cuidado. A figura da bombogira, da pombagira, que afirma a mulher, a pombagira, como a senhora da encruzilhada, a senhora da rua, ela por si só, ela já rompe essa ideia imposta pelo patriarcado de que o lugar das mulheres seria o lugar da casa, do cuidado, quando ela exatamente determina a bombogira como lugar, como a senhora da encruzilhada, a senhora da rua, portanto. Já, por si só, ela já rompe essa ideia patriarcal. Então, para nós, isso tem um significado muito importante.
Como se não bastasse isso, como é que a Pombogira se apresenta? Ela se apresenta exatamente como uma mulher forte, uma mulher empoderada, insubmissa e absolutamente dona de si. E aí, quando a gente vai ver os pontos que são cantados nos terreiros, esses pontos, eles trazem exatamente isso. A Pombogira Maria Chaveiro, por exemplo. O que é que o ponto dela vem nos dizer? Ela é a dona da chave, também é dona da rua. Né? Se chama Maria Chaveiro, trabalha com seu tranca-rua. E tem sempre essa ideia de horizontalidade, né? Assim, as entidades femininas, elas têm o mesmo papel que as entidades masculinas. Ou as ialorixás dentro dos terreiros, elas têm o mesmo papel que os babalorixás. Nos terreiros de Umbanda, de Candomblé, de Omolocô, de Catimbó Jurema, de Terecô, de Tambor de Mina, nas religiões de matriz africana, diferente das outras religiões, nós não temos uma divisão sexual do trabalho. Nas nossas religiões, as mulheres sacerdotizam. As mulheres têm o mesmo poder que os homens. Aliás, no culto trazido de África, as mulheres eram as sacerdotisas, né? Mas depois os homens passaram a exercer também o sacerdócio. Então, você já tem aí um empoderamento das mulheres, né? E a Pombogira, ela traz essa afirmação com uma força maior. E coincidentemente, inclusive, Darlan, a gente percebe que as bombogiras, elas começam a se manifestar com mais força aqui no Brasil, justamente quando você tem um boom do movimento feminista, ali pelos anos 60 e pelos anos 70, ali pelo fim dos anos 60, começo dos anos 70, e quando o movimento feminista trazia uma série de questões, mas principalmente a ideia de que o nosso corpo nos pertence. E se você for olhar o conjunto de pontos, né, que as bombogiras cantam nos terreiros, quer dizer, mulher quem te deu tanta beleza, mulher quem te deu vai te dar mais, toma cuidado com ela, que ela é um perigo, ou quando descreve o corpo delas, enfim. Então, sempre essa ideia de empoderamento, sempre essa ideia de uma mulher absolutamente dona de si. Então, isso casa muito com a ideia de uma ruptura com os ditames que o patriarcado nos coloca. Mas eu queria devolver para ti, porque eu só fiz assim, a ideia é a gente dialogar, né? E a gente, inclusive, interagir. Tranquilo. Mas tá tão gostoso que eu estava aqui me deleitando, mas eu acho que é interessante acrescentar que o movimento feminista, assim, ele é elucidador. Né? O que acontece? O genocídio das mulheres, historicamente, dentro da história do Brasil, ele favoreceu mesmo, dentro da população negra, né, esse feminicídio, né, devido realmente à baixa escolaridade, desemprego, abandono dos parceiros, devido à questão de alcoolemia, a questão do machismo estrutural. E isso traz para a gente uma resistência muito grande, né, dessa discussão, porque o que acaba acontecendo? Nós vivemos uma sociedade altamente machista, onde a figura do homem é empoderada. A gente vai para os terreiros mais tradicionais da Bahia e do Rio de Janeiro, os tronos são femininos. Né? E isso é importante a gente representar, que eram mulheres analfabetas. Se a gente for falar aqui dos primeiros tronos grandes que tem aqui, e aí eu trago o nome de uma menininha do Gantoise, a mulher era analfabeta de letra e forma. E ela tinha um empoderamento social. Hoje, o Gantoise representa para o país uma grande conquista. E a gente vai ter mulheres letradas, e aí eu lembro, né, da Yalorixá, que faleceu, salvo me engano, há 2 anos atrás, do Apofojá, que ela era autora, membro da Academia Baiana de Letras, salvo me engano, se eu estiver errado, alguém me corre. Eu sei que é de Oxóssi. Cortou. Mãe Estela, né, que tinha um empoderamento altamente discutido, que era uma pessoa que lutou muito sobre esse contexto, e reinventar essa discussão é essencial. E aí eu te pergunto, como mulher, como lutadora, como política, como pessoa que faz política socialmente, porque todos nós somos políticos,
né? Eu acho que revirar essas páginas é revirar margens de sangue que foram derramadas na história da humanidade. A gente está trazendo para cá o sangue das bombogiras, que elas mesmas, quando eu lembro aqui de algumas que representam quando se canta. Eu me cortei só para ver como é que fica, eu me cortei só para ver como é que é. Isso mostra a força de uma mulher que precisou se martirizar, né, se automutilar, porque as pessoas cantam e não relacionam aquilo com a luta do feminino, não relacionam com a lida dessas mulheres, que só lembra da mulher como uma atração sexual, como pombagira, aquela representação da sexualidade, que vai trazer o marido, que vai fazer o casamento, que vai fazer a amarração, que são coisas síncronas, né, totalmente desvirtuadas da história de lutas. Se a gente for falar de Luziara, Luziara era uma princesa turca, né, que veio para o Brasil, se tornou princesa e que foi martirizada pelo seu amor. Foi martirizada. Se a gente for ver os pontos de Luziara, são altamente relatando esse contexto. E aí eu te pergunto, né, como isso é visto hoje, como nós, povo de terreiro, podemos de alguma forma ressignificar isso? Porque existe e aí a Cíntia colocou aqui, Dona Maria Padilha. Eu vou falar até dela já já, porque as pessoas precisam até compreender quem foi Padilha, quem é essa representação de Padilha, né, na vida da história da Umbanda, porque Padilha só vem surgir mesmo aqui depois que sai o desenvolvimento de Exus Badas, que são os Exus que são mais contemplados dentro do culto de Candomblé, mas, dentro da religião Candomblé, mas especificamente Padilha vem surgir a partir daí. Tiriri, a gente tem Tiriri de Ganga, mas Tiriri é Bara. Aí é outra conjuntura e outra explicação. Aí eu te pergunto, como ressignificar? Como trazer para a realidade agora, né, das pessoas que lamentavelmente a gente acaba encontrando, precisa ir muito longe não, no YouTube, nesses grupos, né, que a gente vê a disfarceis que as pessoas fazem de Exu, a disfarceis que as pessoas fazem das bombogiras, e a disfarceis que eles não lembram da história de luta. Eu acho que, da mesma forma como a associação de Exu ao diabo tem um pano de fundo absolutamente racista, né? Porque, na verdade, existe uma falta de compreensão absoluta sobre a nossa religião. E, assim, Exu foi associado ao diabo, porque isso a gente vive a imposição de uma cultura judaico-cristã e que, muitas vezes, essa imposição se viu até para um certo embranquecimento da própria religião de matriz africana, quando muitas vezes houve uma invisibilidade do culto, da própria macumba, de manifestações, né, já oriundas da cabula, né, que nós, que somos da nação Omolocô, reconhecemos que já antes da manifestação do caboclo da Sete Encruzilhadas, lá no terreiro, lá no Centro Espírita, através do mestre Eusébio, tínhamos manifestações, nós já tínhamos, já existia o Omolocô ali, ou seja, já tinha manifestações da Umbanda, mas houve um discurso hegemônico, inclusive de tentar tirar alguns aspectos mais ancestrais, né, porque do nosso culto e de associar a nossa religião mais ao kardecismo. E assim, fazer com que essa ideia da Umbanda branca mesmo é uma ideia de embranquecimento da Umbanda, de fazer com que, não, mas tem terreiro de Umbanda... Que no começo era, o negro não entrava, né? Que é a Umbanda branca. Ah, não, mas tem Umbanda que não cultua Exu, é uma Umbanda que não faz matança. Então, esse conjunto de coisas fizeram parte de um embranquecimento da Umbanda e de uma satanização de alguns cultos mais ancestrais. E isso é um processo de racismo. E nesse processo de racismo entrou
a demonização de Exu. Nesse processo e concomitante a esse processo de demonização, corresponde ao processo de demonização de Exu, ou seja, é um processo de racismo, é o processo também de demonização da Pombogira, ou seja, isso corresponde a um processo de machismo. E assim associa-se a imagem da Pombogira à ideia de que as Pombogiras eram mulheres que, em sua vida terrena, foram aborteiras, foram prostitutas, foram mulheres que viveram com homens casados e que isso desconsiderando completamente o significado espiritual que essas entidades têm quando vêm em terra. Porque o que importa é, na verdade, qual é o papel que essas entidades têm. E aí é importante que a gente perceba o sentido dos pontos cantados, mas a ritualística dessas entidades em terra, a forma como elas cantam, a forma como elas dançam, o tipo de postura, que é sempre uma postura empoderada, e o tipo de conselho que essas entidades dão em terra, porque se engana muito quem pensa que o papel das bombogiras em terra é fazer trabalho de amarração. Muito pelo contrário. Quem já conversou com uma bombogira, os conselhos que elas dão, não só para mulheres, mas para homens também, os conselhos amorosos são conselhos de construção de autonomia, são conselhos que falam de amores libertadores, que falam de amores sem prisão, que elucidam sobre, sobre, inclusive, ilusões. Tem até um meme na internet que diz assim: quem não escuta Maria... quem não escuta Maria Padilha no começo vai ouvir Marília Mendonça no final, né? É verdade. Ela então, ao contrário do que pensam, o papel das bombogiras é justamente na perspectiva de libertar. Tanto libertar de qualquer ideia de um amor prisioneiro, né, de um amor que não seja autônomo, de um amor que não seja correspondido. Então, essa ideia de que são mulheres de vida fácil, que são mulheres que são mulheres de bebedeira, de cigarro, são ideias completamente equivocadas e que, portanto, as pessoas precisam ter vivência, porque, por mais que a gente, inclusive, fale, nossa religião tem uma perspectiva muito importante, que é a vivência. Se eu tenho quase 11 anos já de religião, mas eu não teria a percepção que tenho da nossa religião se eu não tivesse colocado os meus pés num terreiro de Umbanda e se eu não sentisse o meu corpo tremer e os pelos dos meus braços ficarem arrupiados Desse ao jeito. ouvir um toque e sentir a presença de uma entidade e ao conversar com ela. Portanto, é muito importante que a gente se desnude de preconceitos. E, ao mesmo tempo que a gente tem a percepção, principalmente tendo uma visão mais ampliada de mundo, que as mesmas pessoas que fazem discursos absolutamente equivocados sobre a nossa religião são as pessoas que fazem discurso equivocado sobre vacina, são as pessoas que Verdade. defendem a redução da maioridade penal, são as pessoas que dizem que bandido bom é bandido morto. Bandido morto. Existe um arcabouço todo colocado e existe uma onda conservadora na sociedade. E as religiões de matriz africana, elas são absolutamente libertadoras, porque tem um aspecto muito importante, ainda que eu não concorde muito com esse discurso lá
do Centro Espírita, mas na mensagem dita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, tem um aspecto que ele diz que é o seguinte: eu vim para deixar uma mensagem de que está surgindo uma nova religião. Já existe uma separação aqui em Terra entre ricos e pobres, entre pretos e brancos. E eu vim anunciar o surgimento de uma nova religião que, justamente, o que ele dizia? Que a Umbanda seria essa religião que iria dar vazão a espíritos evoluídos, que eram espíritos de caboclos, né, de índios, de escravos, de pessoas que, quando estiveram em terra, foram absolutamente marginalizados, né, mas que têm um grau de evolução espiritual grande e que tem uma grande contribuição espiritual de cura para dar, inclusive para ajudar na evolução e na percepção das pessoas que estão aqui em terra. Então, quando as pessoas se desnudarem desses preconceitos, né, e compreenderem as lições, e compreenderem, inclusive, o quanto antirracista, antipatriarcal e também anti-LGBT-fóbica, porque os terreiros, eles podem ser compreendidos como quilombos, como Sim. espaços de resistência, porque mesmo, e eu não tenho esse lugar de fala por ser uma pessoa branca, mas durante muito tempo, e domingo passado eu vi a professora Zelma Madeiro falar exatamente isso, como os terreiros, inclusive, também foram espaços de aquilombamento, né, mesmo criminalizados, para o povo negro, né? Mas os terreiros, eles continuam sendo esses quilombos, porque são espaços de resistência para o povo negro, para as mulheres, para o povo LGBT, porque nós somos a religião, inclusive, onde as pessoas, né, desde a sua orientação sexual ou desde a sua identidade de gênero, também podem professar a sua fé, porque outras religiões também não aceitam, né? Então, nós somos esse espaço de resistência, despreendidos de preconceitos, porque nós nos conectamos com uma mensagem divina superior e com essa compreensão de que se nós temos o nosso pai Oxalá, os nossos orixás, e Exu como mensageiro dos orixás, nós devemos levar essa mensagem e ser instrumento dessa mensagem, e a própria manifestação, né, de Exu, quando ele, inclusive, se apresenta como caveira. Sim. Significa dizer romper com preconceito, significa dizer romper com estereótipos. Então, ressignificar o sentido da morte, porque Exu, quando ele se apresenta de formas anacrônicas, né? Porque quando Exu aparece como Exu Caveira, como Exu Bode Preto, que lá no sul tem esse Exu, aqui não tem. Quando se manifestam Exus que são anacrônicos, Exu Bruxa Velha, Exus que no conceito pagão são demonizados de alguma forma, esses Exus estão trazendo elementos extremamente cruciais para a nossa compreensão, para compreender o quanto a vida, dentro do contexto, e quanto há magia na representação deles. Não que eles não estejam ali, mas que a representação da sua manifestação ali, ela é corporativa, ela é continuidade, ela é segmento, ela fortalece a construção do meu eu, da minha relação com esse sagrado, que não é demonizado. Porque a grande questão das relações com Exu, com Pombogiras, é que a grande contextualização são, como você até já afirmou, são demônios, são a relação extremamente vinculados à bebedeira, vinculados especificamente à prostituição, são entidades natas da patifaria. Mas não,
Ao contrário, são os elementos mais essenciais dentro do culto do orixá. Eles falam, eles são um povo da rua. Eu acho a expressão mais linda, né, de eu poder sair, quando eu saio de casa, eu saúdo Exu. Eu obrigado, eu agradeço. Acho que essa é a manifestação mais singular para a gente até fortalecer a minha relação com o povo da rua, porque aquela expressão que o povo muito utiliza, né, quem me guarda não dorme, é um conceito real. Exu é vivo, Exu é natural. Eu fecho meu... Existe um Itã que diz que Exu atirou a pedra hoje para matar o que ele fez ontem. Então, assim, Exu é continuidade, Exu é segmentação. É o grande ranço que as pessoas têm, mas é de uma construção histórica, já da própria relação da religião, onde há uma descontinuidade. No meio da live toca campainha, o cachorro late, isso é normal. Eu pedi aqui ajuda aos universitários. Mas é isso, é vida, é pulsão, é Exu. Fazendo com que a gente viva, com que a gente, de alguma forma, se relacione. Eu acho que trazer essa força feminina de conquistar, de se relacionar, de se empoderar, sabe? O feminismo, e isso é importante, sabe, se a gente falar um pouco sobre essa relação do feminismo histórico, porque se não fosse a força da mulher, fé nós não tínhamos. Começamos o feminismo nas religiões cristãs, se não fosse o sim venial da Virgem Maria, Jesus não era vivo, porque precisava-se essencialmente da figura feminina para dar luz ao Filho de Deus. Em qualquer religião de base cristã, esse conceito não pode ser negado. Não pode ser negado. A figura de Maria é extremamente essencial nesse culto. O culto cristão, católico, neoprotestante, enfim, depende aí das suas dogmacias, mas a relação do feminino, mas o que acontece? Existe uma construção contínua, sistemática, histórica, de desnudar, de botar burca sobre o feminino e literalmente esconder a força que a mulher tem, esconder a fibra que é a vida. Eu só sou o que sou homem se alguém deu a luz a mim. A minha essência ela é anterior a mim. Isso é filosofia pura. É base constitucional da história individual, fisiológica minha. Se eu não tivesse uma mulher, eu não nascia. Eu não nasci, eu era uma árvore, uma semente, qualquer outra coisa. Mas humana eu não poderia ser. Mas a estrutura patriarcal que nós temos hoje representa, dentro até desse desgoverno que nós temos aí, o fortalecimento da ausência e do desempoderamento da mulher que é Exu vivo. Porque Exu pare pela boca, Exu pare pelo útero, Exu pare pelas mãos, na vida de quem acredita. Mas essa manifestação ela não se torna singular, ela se torna menosprezada dentro das figuras públicas agora. A gente vê uma fundação como a Fundação Palmares, que deveria ser um antro de defesa, de luta, de sonho, de manutenção da cultura negra, da história dos povos negros dentro do Brasil. Hoje ela está totalmente. Eu não sei nem que expressão posso usar, ela está arqueada, ou arqueando, como a gente fala aqui no Ceará, né? Arquejando, porque ainda tem alguém sentado lá, mas que luta contra. E aí eu acho que é interessante você trazer para nós, né, a discussão do que é esse ser feminino, o que é esse feminismo hoje, porque o povo conhece o feminismo do que vê na televisão. Fala de feminine, fala de órgãos que representam, mas que não traz esse feminismo que é singular, que é da natureza das mulheres, que é aquilo que é empoderar-se. Eu acho que é a palavra que mais representa e mais pode dar forma ao movimento feminista. E aí eu deixo com você depois dessa minha homilia. Bom, eu acho bem legal a tua pergunta, porque, na verdade, o feminismo, né? O feminismo nada mais é do que a luta das mulheres por igualdade, né? Ah, o feminismo é a mesma coisa que o machismo? Não, minha gente, não é. O feminismo é a mesma coisa que o machismo, né? O feminismo, por outro lado, é um conjunto de ideias, é um arcabouço político, teórico. Rafael Anassé, companheira aí, indígena, grande DJ, que bom você estar aqui.
o Calixto da Vetinflix também, na casa dos Vetinha aí presente. Um monte de gente boa aqui, coisa Um massa. abraço pro Camilo. É o Calixto, não é o Camilo, é o fotógrafo. Mas o Não é Cogumilo, porque ele trabalha junto. é mais quando ele tá. Tem aqui uma pessoa, Gilnas, que deve estar Ele é aqui. surdo, aí não tá, ele vai morar em Mas, Portugal, eu sei. então, como eu falava, o feminismo é então, o feminismo é um conjunto de ideias, certo? É uma teoria e é uma prática que constitui a concepção de igualdade entre homens e mulheres. E por que isso é necessário? Porque, historicamente, nós tivemos a constituição de uma desigualdade. A partir do momento em que nós deixamos de ser... quando nós nos constituímos enquanto sociedades, deixamos de ser nômades e passamos a nos constituir em sociedade, quando nós tivemos ali, sobretudo, a origem da propriedade privada e aí houve ali uma divisão sexual do trabalho, a percepção de que aquele filho que as mulheres geravam, ele era de alguém, né? Era do marido, então passou-se a constituir famílias, e aí os homens, então, nessa divisão sexual do trabalho, os homens saíam para a caça, as mulheres ficavam em casa. Depois a gente teve ali o surgimento do dinheiro, da moeda, e aí o trabalho dos homens passou a dar dinheiro, o trabalho doméstico das mulheres não dava dinheiro, as mulheres ficavam em casa, as mulheres desvendaram e desenvolveram a agricultura, mas aquilo ali ficou subentendido como uma extensão do trabalho doméstico e o trabalho dos homens sendo valorizados. Na medida que os homens iam assumindo trabalhos e aquele trabalho passava a ser monetarizado, aquilo ia sendo valorizado. Tipo, as mulheres faziam o TA. Quando aquilo virou profissão de alfaiate monetarizado, entrou dinheiro, havia a divisão sexual, passava a ser, então, valorizado, né? Então, e assim aí a sociedade foi se constituindo. Na polis passou a existir a política sendo ocupada pelos homens, inventou-se a sociedade foi se desenvolvendo, a educação, a cultura, todos esses aspectos eles passaram a ser dominados pelos homens. E assim a gente foi tendo o sistema patriarcal desenvolvido, né? Então, as mulheres, no decorrer da história, a gente teve uma série de rebeliões organizadas pelas mulheres, justamente contestando esse poder patriarcal. Então, isso é o feminismo, é um conjunto de ideias, né, que vão no sentido de romper com essa desigualdade historicamente constituída, separa o que é trabalho de homem e o que é trabalho de mulher, separa e hierarquiza, né? Porque aí o trabalho do homem vai ser sempre mais importante, vai ser sempre mais valorizado e tem a divisão entre trabalho produtivo e trabalho reprodutivo. Então, isso é o feminismo. Hoje, a gente tem vários feminismos. Tem o feminismo liberal, tem o feminismo da diferença e tem o feminismo que eu gosto de reivindicar, que é o feminismo materialista, que é o feminismo que, inclusive, parte da ideia de que se a base da opressão entre homens e mulheres ela é material, ou seja, se tudo surge com a origem da propriedade privada e sempre tem o dinheirinhos no meio disso tudo, a gente precisa, portanto, colocar o tema material na base dessa discussão. Porque isso significa também me ajudar a pensar que existe uma imbricação entre gênero, raça e classe. E aí eu vou perceber que a questão do patriarcado e do racismo é fundamental para estruturar a sociedade como ela está hoje. E aí eu vou perceber, portanto, que, inclusive, dentro da pirâmide da sociedade,
As mulheres brancas nós mulheres brancas, nós temos privilégio em relação às mulheres negras, né? Então, não Sim, existe discutir feminismo, inclusive sem discutir. Eu sou privilegiada em relação às mulheres negras, e eu tenho que ter essa percepção, né? E nós, mulheres brancas, inclusive, temos que cada vez mais sair mais de cena, porque a academia, as formulações, etc. e tal, sempre foram. A gente sempre teve uma produção muito das feministas brancas, né? E que bom que a gente hoje tem tido as mulheres negras estão rompendo as estruturas e, 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 e fazendo história. Então, o feminismo ele é muito importante. E quando é que o feminismo se cruza com tudo isso que a gente está dizendo? Justamente porque esse conjunto de coisas tem absolutamente muito a ver com as questões que a gente falava antes. Porque se a gente fala que, por exemplo, o culto às bombogiras e aos Exus sofrem do mesmo problema, que é justamente um olhar atravessado dessa sociedade conservadora, que tanto acha que Exu é demônio por conta de uma concepção racista, como acha que as bombogiras são mulheres de vida fácil por uma concepção machista patriarcal. Que nós vivemos numa sociedade também que prega a competição entre as mulheres. Ainda esqueci de falar um pouco sobre isso. E aí você sim, vê como as bombogiras, elas sempre estão colocando também como amigas, né? Como companheiras. E isso é sempre também algo muito importante, porque nessa sociedade capitalista que a gente vive, que prega a competitividade, e é uma sociedade liberal, ela quer que ela prega a competição entre as mulheres. E o discurso das bombogiras, quando ela vem exatamente nessa perspectiva de construção da solidariedade, dos laços de solidariedade entre as mulheres, ela coloca esse outro discurso. Então, isso também vai exatamente na perspectiva da ideia do feminismo, porque o feminismo não existe um sujeito individual. Eu acordei e virei feminista. Não. O feminismo ele pressupõe um sujeito coletivo, uma ação coletiva. Então, quando a bombogira ela convida amiga, você não se engana, ela sempre está falando de forma coletiva também, ela também reforça a ideia, ela reforça essa ideia de sujeito coletivo. Então, eu acho que tem um casamento aí também muito importante, fora as outras questões que a gente falou de empoderamento e tal. Então, eu acho que, numa percepção assim muito geral, quem nunca teve contato com o feminismo do ponto de vista dessas ideias teóricas, mas já teve contato com os pontos de bombogira, já conversou com uma bombogira no terreiro, já teve essa vivência, é mais fácil eu conseguir depois chegar para essa mulher e conversar com ela sobre feminismo, quando ela já teve essa vivência, quando ela já teve essa percepção, quando ela já despertou esse feminino dela, pela vivência no chão do terreiro, na roda de terreiro, dançando com outras mulheres. Porque quando a bombogira chega, ela abre a roda, né? Quando a Maria Mulambo chega, ela abre a roda, deixa a Mulambo trabalhar, mas ela não trabalha sim, sozinha. Quando a bombogira chega, ela abre a roda e ela vai. Quando a Padilha chega no terreiro, ela vai puxando todas as outras. Ela não trabalha sozinha. sim, A bombogira nunca sim. trabalha sozinha. Ela chega puxando todas as outras. E aí você tem aquela grande roda de bombogira. Chega, eu fico E isso, arrepiada. E lembra eu tô muito, aqui, eu já tô aqui, Dona Rosa tá aqui. lembra um canto que a gente canta no movimento feminista. Que a gente diz, companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. E sempre que a nós médios, né, chega assim,
chega uma moça, aí ela chega para outra, tu não vai trabalhar não, mulher? Aí chega para outra, e aí é como se ela, vamos chamar tudo que é moça para trabalhar, e elas saem todas as outras moças, e você tem aquela grande roda de bombogira trabalhando juntas, numa mesma linha, numa mesma corrente. Então, eu tenho para mim, como a gente diz aqui no Ceará, que tem o mesmo sentido. É uma mesma corrente, é essa mesma força feminina, é essa mesma força das mulheres. Por isso que eu acho que tem muito a ver, por isso que eu acho que não é à toa que a gente tem essa manifestação das bombogiras nos terreiros, justamente quando a gente tem a chegada do movimento feminista aqui no Brasil. A Mari, DJ maravilhosa, um cheiro, também está aqui. Essa maravilhosa, que é uma cigana, dançarina, também está aqui. O Vitoriano também, músico, um monte de gente querida. Mas, gente linda, só vendo. Então, eu tenho para mim que é tudo interligado, é tudo muito interligado, né? E por isso que eu acho que o feminismo ele é muito importante. A Vitória tá reclamando que tá aqui também. Tá bom, Vitória, seja muito bem-vinda. Eu não lhe conheço. Tudo bem. Florentina também. É porque eu vou falando e vou lendo, viu, gente? Desculpa. O Vitoriano, na verdade, ele tá dizendo... É Vitoriana. Sorry, é Vitoriana, porque eu vi rápido aqui também. Então, eu acho que tanto o feminismo ele é importante para nos ajudar a compreender e desmistificar o papel das bombogiras, o papel espiritual, mas também o papel político das bombogiras, mas que tem um papel espiritual muito importante, como também a cigana Sari. E a Késia, meu amor, tô com saudade. Tudo bem, irmã? Saudade. Como também as bombogiras são muito importantes para o feminismo. Então, eu acho que tem uma imbricação aí muito perfeita, e por isso, Alan também entrando aqui, o Alan Moraes, e por isso que é muito importante que essa página está fazendo história, porque para nós, da nação Omolocô, é fundamental que a gente fale sobre nós, porque o culto Omolocô está vivo, meu tio de santo, Alan, e essa página está fazendo um papel fundamental, porque nós precisamos manter a nossa ancestralidade viva, e é fazendo um debate como esse que a gente mantém cada vez mais viva, conversando. Você é um pouquinho mais velho que eu, conversando entre os mais velhos, conversando com os mais novos, né? Porque é nesse processo histórico que a gente vai fazendo essa troca tão importante, e essa troca, inclusive, nessa compreensão de gênero, de raça, de classe, de orientação sexual e de geração. Sim, Tice, assim, eu não é querendo encerrar, mas é porque eu queria passar 2 horas falando, mas como a gente aproveita isso aqui para poder fazer um compêndiozinho e o povo começar a espalhar, porque é aquela coisa, a gente tem que deixar um pouquinho o gostinho para as pessoas irem atrás também, para poder, mas desde já, assim, eu agradeço. A página foi criada na intenção mesmo da gente trazer à baia os temas e as discussões que são implicantes nas relações humanas, né? Além da gente ser povo de terreiro, a gente tem implicações sociais, ideológicas, políticas, que precisam ser fortalecidas, que precisam ser efetivamente construídas, e mostrar que nós somos uma nação que tem uma história de lutas históricas, que Maria Batuá, que foi a primeira mulher, né? Isso aí eu não posso deixar de trazer a representação de Batuá, que foi uma negra escravizada, que foi utilizada como objeto sexual pelo seu feitor, e ela foi a primeira Iá a fazer santo da forma do culto Omolocô. Essa mulher ainda é antecessora a Tata Tancredo, né? O culto que nasce, que vai para o Pará, é o culto do Omolocô vinculado ao povo Quioco.
E aí a gente tem que ver a figura dessa mulher que vai para o norte do Brasil depois e traz essa relação. Eu quero muito agradecer a você de poder estar aqui comigo. Você sabe o amor que eu tenho por você, né? O amor que eu tenho para a gente poder fazer parte dessa família espiritual e também dessa família carnal, porque como seres humanos somos todos irmãos, independente de qualquer conceito, de qualquer relação, né? Nós somos todos construtores de vidas. Eu acho que o bom da gente como médios, né, que trabalha com Exu, que trabalha com Mestre, que trabalha com Preto Velho, que trabalha usando Menga, que não trabalha usando Menga, mas que a gente tem uma intenção inicial, que é começar a mudar as nossas histórias de vida para chegar nas histórias de vida do outro. E trazer pessoas como você, para mim, é muito importante. E muito importante para que as pessoas ouçam, abram seus olhos, tirem suas escamas, né, do preconceito, da homofobia, da ausência de afetividade com o outro, com a história de vida do outro, sobre a figura do outro. Saber que nossa religião ela é de raiz feminina. As árvores, as folhas, se você for procurar, são elementos essenciais e todos são vinculados ao elemento feminino. A água, todos os elementos que são vinculados no nosso sagrado são forças femininas. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Moreira de Menezes. A cultura africana, afrodescendente, indígena, cigana e brasileira. Tudo isso é misturado, tem elementos muito importantes para enfrentar o racismo e o machismo. Exatamente. E todos esses elementos juntos, né, nossas mãos dadas, é que fazem com que nós possamos gritar de uma só voz que nós não vamos largar a mão de ninguém, que nós estamos juntos com todos, todas e todes, que estamos aqui relacionados a construir um mundo melhor para acolher de alguma forma. E eu já termino a minha fala com uma frase que me lembra aqui uma Yalorixá do culto Queto, que ela nunca deixou de falar essa frase: Lula sempre livre e fora Bolsonaro. E um beijo à mãe Valéria, o Ipador entrou e saiu rapidinho, eu vi aqui, mas foi tão rápido, mas eu entendo aqui a rotina que eles estão com o Iaô recolhido. Mas obrigado a vocês que passaram aqui, que vão assistir, vai ficar no canal do YouTube, vai ficar aqui na página também. Sigam a gente. Na semana que vem a gente vai ter outras lives. E aí eu deixo as considerações finais da Tice. Muito axé para você. Obrigado, meu amor. Que teu pai Xangô sempre te seja justo. Meu pai Odé lhe dê fartura na tua mesa. Que o Senhor da Mata sempre traga caça. E pode ter certeza, se você precisar caçar, tô do seu lado, com arco e flecha. Tô até com meu alfabeto aqui. Para poder pedir força, porque isso aqui, meu filho, me traz tanta coisa ainda. Se não tivesse Exu, se não fosse Dona Rosa Caveira, se Exu Caveira cuidando de mim, eu tenho certeza que eu levei muita porrada por causa disso aqui. Mas pode falar, meu anjo. Motumbá, mais uma vez, meu tio de Tu santo, baixa. Darlan Odé. Eu agradeço muito a possibilidade, né, de estar aqui. Agradeço o meu pai Xangô, Cabiecília, minha mãe Oiá, regentes dessa quarta-feira, minha mãe Iemanjá. E agradeço muito a minha mãe, Maria Chaveiro, minha bombogira, né, por abrir a possibilidade, né, de falar aqui hoje, né? Exu, ela que é Exu mulher, e Exu que nos inteligentiza também, né? Sim. Sempre bom a gente também lembrar disso. E foi muito importante você fazer esse resgate da raiz do culto Omolocô também ser uma raiz feminina, inclusive aqui no Ceará, né? Foram as mulheres que trouxeram o culto Omolocô. Gija Maria Luísa, a primeira iniciada no culto Omolocô no Ceará. Isso, e aí depois dela vieram tantas outras, como Mãe Valdívia, aleluia. Mãe Valdívia, Mãe Mona de Oiá, Mãe Mona, mocinha. Mãe Mona é da raiz de Batuá. Mãe Mona é da mesma árvore de Batuá. Mãe Mocinha também, que é de culto Omolocô. Viva, Mãe Mocinha de Oiá, que é um patrimônio vivo nosso. Mãe Frasquinha de Oxum, que não está mais em terra, né? Enfim, muitas Ialorixás muito importantes, né? Inclusive, aqui tem uma rede de mulheres, Axé Saravá, né? Que eu acho que é bem importante também
essa presença, essa afirmação das mulheres no terreiro. Ivina de Oxum, minha irmã, sua Ivina, bênção. minha Oxu linda. E aí a gente falou aqui das bombogiras, mas nós temos muitas outras entidades femininas que têm um papel muito importante, né, dentro da corrente de Umbanda, né? As pretas velhas, as ciganas, que Sim. a Sheila aqui falou, as caboclas, né? As caboclas de pena, as caboclas da linha do mar, as caboclas... As As caboclas crianças. que vem na linha, né, de boiadeiras, enfim, as crianças, né? Então, nós temos muitas entidades femininas, assim como as Iabás, que nós do culto Molocô, nós cultuamos as entidades da Umbanda, mas nós também cultuamos orixás, né? Então, esse feminino é sempre muito presente, tanto na figura das Yalorixás, na figura das Equedes também, na figura das Cambones, né? E como eu dizia, né, nessa perspectiva sempre muito, muito igualitária nas relações de gênero, nos terreiros, essa perspectiva igualitária entre homens e mulheres, por isso a Umbanda, o Omolocô, o Terecô, o Tambor de Mina, o Candomblé, o Catimbó Jurema, enfim, as religiões de matriz africana como esse quilombo, esse espaço libertador e esse espaço de resistência e que nos ajuda, nos fortalece espiritualmente para a gente encarar as batalhas da vida e as batalhas, inclusive, de enfrentamento a essa conjuntura tão adversa que a gente vivencia no Brasil. Por isso, eu faço das suas palavras as minhas e espero que os guias de luz e os orixás, que acho que já estão vibrando, porque Sim. a soltura do Lula e a farsa da Lava Jato está sendo desvendada no ano de Xangô, não é qualquer Cabeça. coisa. A suspeição do Moro ter sido aprovada numa quarta-feira não é qualquer coisa. Nós estarmos aqui numa quarta-feira também não é qualquer coisa. Não é? E nós vamos vencer o conservadorismo, o obscurantismo, nós vamos destruir o Bolsonaro e Axé! nós vamos plantar um novo iroco na vida do povo brasileiro, que vai ser uma árvore de esperança, numa perspectiva melhor, emancipatória, porque é a nossa missão de vida, porque ninguém aguenta mais. Então, com a força das entidades, das mulheres, com a força do feminismo, da luta antirracista, da luta anti-LGBT, com a luta dos nossos irmãos indígenas, juntando povos indígenas, juntando cariús, né? Juntando todas as forças de libertação, nós vamos destruir esse cenário obscurantista. Fora Bolsonaro e muito axé para o povo brasileiro. Você me emocionou agora na sua fala, porque eu sou chorão mesmo. Filho de Oxóssi é assim, porque quando você fala de Iroco, é trazer a raiz da nossa nação. E aí eu quero deixar o convite para vocês que estão aqui assistindo, que vão continuar assistindo a live. Tem um grupo de estudos sobre o culto Molocô. Quem quiser mais informações, fala com a gente no privado, a gente passa o link. O grupo é fechado, não é um grupo aberto, as lives não vão ser transmitidas, é um grupo feito especialmente pelo Meet. Eu agradeço, meus orixás, eu agradeço a minha vida por poder estar aqui hoje, poder celebrar isso. Há 8 anos, hoje, foi minha primeira feitura. Comemora-se hoje. Oxóssi nasceu na minha vida. E Xangô, como meu cabalístico, me deu esse presente desse bate-papo. E eu me emociono, porque falar de mulher, falar de Exu, falar de orixá, para mim é muita coisa. Eu agradeço cada folha que tem na minha casa, cada bandeira que eu conquisto, e agradeço as pessoas que passam como você na minha vida. E o sonho de um país melhor está nascendo. Ano que vem a gente vai estar por aí celebrando isso. Assim seja. Beijo a todo mundo. Desculpem as lágrimas. Vontade
vontade de te abraçar. Beijo, axé. Axé para todo mundo, pessoal. Muito obrigada. E quem assistiu, quem passou. Beijo. Obrigado. Beijo. Axé, gente.